Então vamos aí para mais uma aula. Seguinte, assunto dessa aula agora, revolução científica. Então, vamos que vamos. A base da sociedade que foi formulada em todo esse tempo aí, e tudo que a gente vive até hoje, foi em cima de impérios e crenças religiosas. Essa mistura foi super importante e foi fundamental para que houvesse essa constituição sólida de uma sociedade. Se foi boa, se foi ruim, ficamos cada um com a sua conclusão, com a sua reflexão. Mas o fato é que foi essa união aí que permitiu com que o crescimento populacional de forma ordenada ela acontecesse. Perfeito? Então, se a gente for pegar, agora a gente saiu de 10 mil anos atrás e agora vamos aí para a era pós-cristianismo, né? Depois do nascimento de Cristo, aí a gente pode ver que se a gente for ver, se um cidadão nascesse no ano 1000 e ele conseguisse prorrogar a sua vida até o ano de 1500, quando ele acordasse, ele fosse congelado no ano 1000 e descongelado no ano 1500. Quando ele acordasse, provavelmente ele ia estar uma diferençazinha aqui, uma diferençazinha ali, mas ainda assim familiarizado. Agora, se um cidadão dormisse no ano de 1500, fosse congelado e acordasse no ano 2000, a diferença de realidade ia ser um choque absurdo, ele ia se sentir praticamente um ET. E esse período histórico ele consiste em a transição do período agrícola para o período científico. Várias modificações do nosso estilo de vida aconteceu nesse fator. Então, principalmente depois de 1945 ali, bomba atômica, descobrimento de novas tecnologias para a gente explorar o mundo espacial, além da Terra, né? A Terra começou a ficar pequena para a gente começou a olhar para cima e querer explorar cada vez mais. E isso tudo foi graças à ciência. Então, a gente saiu de uma até o momento a gente negava 99% do conhecimento sobre a Terra, porque a gente negava a vida microscópica, que a gente vê que é a maior quantidade de vida que existe, a vida que a gente não vê. Então a gente negava muito isso. A partir do momento que a gente começou a entender que, caramba, existe esse tipo de vida, então peraí, a gente não sabe nada. E apesar do nome ser revolução científica e parecer que é mais relacionado ao conhecimento, na verdade está mais relacionado com o reconhecimento da nossa ignorância, de entender que a gente tinha muito mais a pesquisar, muito mais a aprender do que o que a gente realmente sabia. Então, entendido isso pelos impérios, no futuro depois pelos governos, começou a fazer muito incentivo e muito financiamento a padres para sustentar algumas crenças e manter a ordem, filósofos para mostrar que aquilo que aqueles impérios ou governos estavam propondo era o que era realmente mais inteligente a ser feito naquele momento, e no futuro, mais próximo agora da nossa realidade, o financiamento de pesquisas. Vocês vão entender que esse financiamento de pesquisa, ele basicamente, a gente pode dizer que ele ele influencia diretamente no nosso estilo de vida atual. É ali que está o divisor de águas e é muito importante a gente entender essa parte. Então, é entender que o reconhecimento da nossa ignorância fez com que a gente aumentasse o nosso poder de observação. Então agora a gente queria pesquisar mais, observar mais, conhecer mais para gerar mais informação. Essas informações, essa coleta de dados, elas eram armazenadas e começavam a calcular isso. Pegava esse monte de dados de um determinado público, pesquisava e definia em cima desses dados coletados, fazia alguns cálculos e definia uma teoria. Isso só era possível porque a pesquisa constitui, a metodologia de pesquisa se constitui dessa forma: faz uma pesquisa, analisa os dados, faz os cálculos, gera uma probabilidade estatística
para criar teorias em cima daquilo ali. Então, basicamente, as teorias científicas funcionam dessa forma. E essas teorias científicas começaram a substituir as crenças religiosas que moldaram a base da nossa sociedade. Então, por isso que hoje em dia está muito conflito, muito tempo aí houve uma briga entre ciência e religião, eles não se comunicavam muito bem. Só que, se a gente entender desse processo evolutivo, na verdade as duas poderiam caminhar muito bem juntas. Uma traçando princípios e valores morais e éticos de vida, e a investigação e curiosidade e desenvolvimento de um intelecto ou de novas tecnologias para melhorar a nossa qualidade de vida. Então não tem por que uma negar a outra, mas ainda assim existe essa briga. Então justamente por isso, porque começou um tipo de crença substituir a outra. E qual que é o conflito dessa substituição da população começar a acreditar mais em uma do que na outra? Significa essas duas crenças, tanto a científica quanto a religiosa, isso na verdade são briga de poderes, de influência, de status. A população está saindo de uma situação em que as crenças religiosas, o catolicismo, para de ter um poder tão forte e vindo para uma crença onde a ciência está brigando. Por isso que existe esse conflito entre as duas, ao invés de caminharem juntas, corroborando e somando uma com a outra para o processo de evolução do ser humano, tá essa briga porque tem dinheiro, tem poder envolvido. E ambas são crenças que são questionáveis, assim como eu expliquei sobre as crenças religiosas baseadas em ordens imaginárias. Começou esse espírito de acreditar em coisas além do que a gente consegue ver, a gente consegue imaginar essa particularidade do ser humano de conseguir imaginar, né, de ser criativo, de imaginar situações, e isso abre uma brecha para o questionamento. A metodologia científica também não é diferente. Então, igual eu expliquei, que a observação gera coleta de dados, a coleta de dados são calculados que geram probabilidades estatísticas, que fundamentam teorias científicas, que confronta com as teorias religiosas. Então, esse ciclo, como é que funciona dentro da metodologia científica? Vamos colocar, por exemplo, para deixar um exemplo mais claro, vamos colocar que a empresa Emagrece, LTDA, ela está lançando no mercado um produto chamado Emagreça Já. Para ela poder afirmar que o produto emagrece, ela precisa fazer uma pesquisa. Esse produto precisa ser pesquisado para ver se realmente ele é efetivo naquilo que ele está sendo, da forma como ele está sendo comercializado. Então, a pesquisa é a seguinte: coloca esse produto no mercado e pega um grupo com 50 pessoas no grupo A e 50 pessoas no grupo B. No grupo A tem pessoas que estão tomando esse produto Emagreça Já, e no grupo B tem pessoas que não estão tomando o produto. O objetivo é comparar no final de 30 dias quem emagreceu mais nesse período. Então a metodologia pega 50 daqui, 50 daqui, e no primeiro dia faz uma avaliação corporal, peso total e percentual de gordura. E no final de 30 dias vai fazer essa mesma coleta e comparar quem tomou e quem não tomou. O resultado final desses 30 dias foi o seguinte: em média, total, deu o quê? Dos 50 participantes daqui e os 50 participantes daqui. O grupo A emagreceu 8% mais do que o grupo B. Então esse estudo comprova que se você utilizar o produto Emagreça Já, você vai acelerar o seu processo de emagrecimento, ou você vai emagrecer. Ok, é isso, né? Então tá aí, tá confirmada essa tese. Beleza, só que alguns questionamentos podem ser feitos. Vamos analisar criticamente o estudo e parar de receber as informações que simplesmente é comercializado pra gente. Vamos começar a receber, filtrar, questionar, criticar e tirar a sua própria conclusão. Então, como é que a gente faz isso no modelo de metodologia científica? O questionamento é o seguinte: grupo A e grupo B. O grupo A, teoricamente, emagreceu 8% mais. Primeira pergunta: qual era a população do grupo A? E qual que era a população do grupo B? Por quê?
aqui emagreceu mais, mas às vezes não foi por causa do produto Emagreça Já. Às vezes foi porque aqui tem 50 entre profissionais que são pedreiros e camareira de hotel, que são pessoas que trabalham muito com o físico o tempo todo se movimentando, e no grupo B só tinha atendente de telemarketing, que trabalha o dia inteiro sentado. Então só aí já tem uma demanda energética muito grande. No estudo foi avaliado a alimentação. Aqui podia ter só obesos e sedentários e de repente mudaram isso radicalmente, e aqui não, pessoas que têm um estilo de vida mais ativo e que não mudaram muita coisa. Então, o que aconteceu? Como é que foi a alimentação? O treinamento, teve algum treinamento específico? Esse grupo correu, esse grupo não correu? Todos os dois correram? Como é que foi esse estudo? Então, e um quarto questionamento só para a gente finalizar o tanto de variável que pode ter por trás de um estudo. Quem financia? Quem deu recurso para que essa pesquisa seja realizada? Será que não foi a Emagrece LTDA, que é a maior interessada que esse produto seja comercializado? Então, olha como lá no início você analisar, esse grupo emagreceu mais do que esse e é isso que eles vendem. Esse aqui emagreceu mais e ponto. Eles não te mostram a metodologia por trás do estudo, por trás da pesquisa. Que muitas das vezes ou foram eles que financiaram, ou foram de alguma forma manipularam as variáveis de pesquisa. Isso pode ser crime, pode não ser crime, teoricamente não é, mas você manipular, você está tendendo a que aquela resposta da pesquisa vá para o lado que você quer. Então, a revista que foi publicada é um artigo que foi publicado na revista Conceito A, Conceito AA, Conceito D. Então, é muita variável que tem envolvida para a gente pegar só a informação que eles comercializam. Então, isso que as grandes indústrias fazem com a gente. O que eu quero mostrar é que quanto maior o seu poder, maior a sua quantidade de recursos, maior você pode investir em pesquisa para que te gerem mais informações, para que essas informações te gerem ainda mais poder. Então é um ciclo de retroalimentação e esse ciclo continua. E você pode ver que os maiores influenciados, os maiores beneficiados desse sistema são a cúpula, quem já tem esse poder consolidado. E nós que somos os consumidores, se a gente não tiver esse senso crítico, a gente fica sempre à mercê dessa população que quer empurrar o consumo para cima da gente, quer que a gente consuma loucamente, desenfreadamente. Então, fica essa reflexão para a revolução científica. Sermos um pouco mais críticos, entender um pouco mais como são feitas essas pesquisas, o que tem por trás da informação que vendem para a gente, como que foi coletado aquilo, tentar abrir um pouquinho mais a percepção, abrir um pouquinho mais o senso crítico e fazer uma avaliação e tentar escolher mais por um conceito próprio, claro que baseado em várias evidências, baseado em várias experiências, mas que você consiga tirar a sua própria conclusão. O mesmo funciona para esse curso. Muitas das coisas aqui você pode questionar, você deve questionar, deve indagar, deve refletir. O objetivo desse curso, na verdade, é realmente esse, instigar o pensamento, instigar a reflexão, para que você crie uma concepção e use aquilo para a sua vida, aquilo que realmente faça sentido. O que não fizer sentido, descarta, não tem problema nenhum. Mas o que fizer sentido, o que te fizer refletir, e se um módulo desse ou uma aula dessa já impactar de forma positiva na sua vida, eu particularmente já estou muito feliz e acredito que o meu objetivo foi alcançado, porque a gente está evoluindo junto num processo de desenvolvimento como ser humano. Perfeito? Então fica essa reflexão. No próximo bloco nós vamos falar de algumas grandes indústrias que teoricamente era para cuidar da nossa saúde, que era para falar um pouco mais sobre isso e ter essa maior preocupação, mas como são grandes indústrias, eles estão muito mais preocupados na riqueza, em acumular lucros, em gerar lucros, do que realmente ter uma população sadia e ter uma população próspera, que é o que eles menos querem, na verdade, né? Educação e saúde não é muito o foco deles. Então, é isso. Me despeço aqui desse box. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido, tenham feito as anotações. Lembrando que leiam o conteúdo teórico que está nos materiais adicionais aí, perfeito? Tá muito mais destrinchado, muito mais elaborado.
E na verdade, essa parte de revoluções e o pensamento do processo, a origem do pensamento evolutivo, eu me baseei em anos de estudo, uma metodologia de treino que me ajudou muito a despertar essa vontade de enxergar o ser humano e pesquisar o ser humano pelo processo evolutivo. Foi o CrossFit que me apresentou isso, e uma leitura que veio para somar muito na minha vida e que eu indico muito para vocês, essa aqui, ó. Essa leitura aqui, professor Yuval, professor de história israelense, ele lançou esse livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Gostou do assunto desse box? Curtiu essas aulas? Está interessado em pesquisar um pouco mais, em entender um pouco mais como que foi, em cima de que conceitos, valores, princípios morais e éticos e religiosos que foram determinantes para sustentar e consolidar essa sociedade que a gente vive aqui, você vai encontrar de uma forma resumida. Pode ver que ele fala uma breve história, mas uma breve história de 500 páginas, então vale muito a pena, é bem enriquecedor, e essa é a minha indicação nesse box. Perfeito? Então, espero que vocês tenham gostado, até a próxima aula, tamo junto!